Mandou Bem está de volta. Como vocês sabem, o nosso tema é motivação. Continuamos conversando com profissionais da área da psicologia e agora temos a grata satisfação de conversar com o Dr. Renan Evaristo, que vai nos orientar como devemos ficar cada vez mais motivados e seguirmos em frente. Boa tarde ao pessoal do Mandou Bem, a TV Tropical, e dizer que é um prazer estar por aqui trabalhando com vocês e passando essa mensagem. Dr. Renan, como nós podemos nos tornar pessoas motivadas nesse dia a dia tão cheio de atribulações? Sobre a motivação, José, hoje, nesse momento de quarentena, o que eu estava refletindo sobre isso? Que a gente tem que ficar muito atento a essa experiência que nós estamos tendo com nós mesmos. E essa experiência talvez seja determinante. E buscar a motivação em algo de dentro para fora, que essa é a melhor forma de se motivar. Aí você me pergunta, como é que eu faço isso? Isso é um exercício, né? Um exercício de olhar para si, identificar aquilo que você pode fazer com o que você tem. Então, doutor Renan, é mito ou verdade? As dores passam, mas as cicatrizes ficam? Essa frase é uma frase muito interessante, eu acho muito verídica, né? As cicatrizes, elas ficam, mas as dores, elas não só passam, mas como elas podem ser transformadas, né? E hoje, nesse momento de quarentena, de pandemia, a gente está experienciando uma coisa dolorosa, uma vivência que talvez seja traumática. Mas a gente pode transformar isso, né? A gente sempre acreditar no poder da transformação e que essa transformação tem que partir de dentro, a gente olhar para dentro e saber e entender aquilo que a gente pode fazer no momento, né, José? Muita gente vive falando, eu perdoo, mas não esqueço. As pessoas motivadas, geralmente elas não conseguem guardar rancor, guardar ódio, elas estão focadas em fazer acontecer, elas estão focadas no sucesso pessoal, elas estão focadas em transformar vidas. Não é verdade? Isso, e é uma coisa que está inerente na pessoa, né? Que está querendo fazer isso. Porque aquilo que você está projetando para fora, na verdade é algo que tem dentro de você, né? E quando você quer exercer e se exercer, é muito mais coerente quando tem algo de dentro para fora. Quando eu chego para alguma pessoa e digo, olha, faz isso, faz aquilo outro, faz aquilo e faz isso e tenta dessa forma. Não é a pessoa quem está produzindo esse caminho, sou eu quem estou dizendo. E é muito mais interessante a pessoa produzir isso. E nessa sua fala, quando a gente está no mundo corporativo, das organizações, querendo uma motivação, é interessante a gente olhar para os nossos objetivos, né? O que é que você tem como objetivo? Que muitas vezes eles são capazes de motivar as pessoas. E objetivos aplicáveis também. Tem objetivos que não necessariamente podemos aplicar naquela hora. Na vida e nos negócios, as pessoas querem sempre tudo muito rápido. Elas não têm tempo para nada, ou parece que não têm tempo mais para nada, para esperar acontecer. Será que elas querem o tempo todo pegar atalhos? Isso é bom ou ruim? Sim, isso que você está vivendo hoje, eu também estou vivenciando essa questão. Hoje muitas pessoas chegam até mim e dizem, olha, fala sobre isso, me diz sobre aquilo. E muitas vezes são assuntos e coisas que a gente, enquanto profissional, enquanto campo científico, requer um tempo para que a gente possa elaborar e pensar e trazer um conteúdo coerente, inerente, que seja condizente com a nossa prática, né? E muitas vezes a gente não tem como entregar isso naquele momento. E que respeitar o processo de produção, do conhecimento, do saber, da sua atividade, seja ela uma palestra, seja ela um exercício, seja ela qual for, e que existe um processo, e esse processo requer um tempo. E saber respeitar esse tempo. Que as coisas não podem ser para ontem, ou para agora, ou para amanhã. E que todo mundo tem um ritmo, e que esse ritmo deve ser respeitado, porque cada um tem uma forma de trabalhar, né, José? E para concluir, doutor Renan, eu gostaria que o senhor nos deixasse uma mensagem de motivação para os nossos telespectadores do Mandou Bem. Que tudo pode ser transformado, né? Tudo pode ser transformado. E basta a gente se engajar nessa transformação de ser.
A gente pode transformar as coisas ruins em coisas boas. Claro que respeitando todos os limites, mas a gente pode sim transformar. É isso que eu acredito como um lema de motivação. A vida é sempre feita de momentos. Viva-os intensamente. Aproveite cada detalhe. Nunca, jamais desanime. Saiba que os objetos são para serem usados e as pessoas para serem amadas. Fazendo isso, você se tornará uma pessoa mais motivada e muito mais feliz. Siga em frente, jamais desanime. E agora já vamos direto para a doutora Ebibeli, psicóloga e sexóloga. Mas hoje nós vamos falar sobre a psicologia. Doutora Ebibeli, como é ser otimista? Boa tarde, você. Boa tarde, todo mundo do Mandou Bem. É legal, né, estar podendo falar de algo tão positivo, que é o otimismo, né? Para mim, o otimismo é aquela ação que, sobre tudo que está acontecendo, você consegue ter uma visão positiva sobre as coisas, uma visão que vai levar a um lugar melhor, uma visão de conforto, que apesar de todo o caos ou das coisas boas, você consegue visualizar saídas positivas, novas formas de se vivenciar, novas experiências. Eu acho que o otimismo é um passo para a gente falar sobre resiliência, por exemplo, né? Então, o otimismo é você ter uma visão boa sobre as coisas. Todo e qualquer marinheiro, para se tornar um grande profissional, ele precisa enfrentar e vencer grandes dificuldades, grandes tempestades. Na vida e nos negócios, as pessoas também deveriam imaginar isso. As tempestades, as dificuldades vêm para que a gente possa vencê-las e sair delas muito mais fortes e muito mais autênticos, mais motivados. Concorda, doutora Ebibeli? Exatamente, eu acho que esse é o momento exato da gente falar sobre isso daí, né? Sobre como o marinheiro só fica bom depois de grandes tempestades, né? Depois ele se torna um grande executor do dever dele. E é isso mesmo, né? Agora, o que me chama a atenção é que a gente precisa passar por uma dor para se tornar melhor. Seria muito legal que as pessoas comecem a ter a consciência de como é importante não chegar a essa dor, a esse problema, a questões, né, emocionais ruins para chegar a um ponto bom. Mas é isso mesmo, através das experiências que nós vamos tendo, positivas e negativas, nós conseguimos ir transformando e criando novas habilidades para se ter uma resposta melhor, para se tornar mais forte. Resiliência é um significado muito bom e eu gosto muito dessa palavra. A minha história de vida mesmo traz um pouquinho disso daí, mas é quando as coisas se tornam flexíveis diante as dificuldades para se tornar mais forte, né? Como você vai ressignificar isso daí. Então, esse momento que a gente está vivendo de uma pandemia, onde há incertezas, medo, caos, preocupação, onde a gente não sabe quando que nós vamos ter a liberdade de volta, nos faz com que a gente tenha ações, microações, para se conseguir ter um bom posicionamento, ficar bem consigo mesmo, bem com os outros, bem no trabalho, e isso vai nos deixar mais fortes. Existe muita gente que fala muito e faz muito pouco. Nós sabemos que quem mais fracassa é quem mais reclama. O que você acha disso? Concorda? Exatamente. Quando a gente ajuda o outro, eu costumo muito falar isso. Quando eu tenho uma ação solidária para com o outro, quando eu tenho uma ação boa com o outro, na verdade eu estou fazendo um bem muito maior para mim, que às vezes eu desconheço, né? Se torna desmedida essa ação, no sentido de eu não sei o impacto que eu vou sofrer. Mas eu vou sofrer um impacto muito positivo, porque eu vou estar me preenchendo de coisas de mim mesmo e dando ao outro possibilidades que ela está tendo acesso, talvez, só através dessa solidariedade. Muita gente diz que sente a dor do outro, mas não sentimos de verdade a dor do outro. É preciso que a gente preste atenção no outro, para que a gente se coloque no lugar do outro, a famosa empatia. Como nós podemos ajudar as pessoas quando não sentimos a dor do outro, apenas prestando atenção? Exatamente, é isso mesmo. Eu acho que é muito simples, né? O meu desejo para com o outro de que o outro esteja bem de alguma forma. Compreendendo também que eu tenho um limite também, né, disso daí, e que quando a gente fala sobre sentir a dor do outro, eu até sinto. Mas é muito verdade isso que você falou. O sapato que eu calço, o outro não vai calçar igual.
o outro vai ter outras pedras dentro desse sapato. Então, o que eu tenho que fazer é me colocar no lugar do outro, sob o ponto de vista do outro. E eu posso até falar, na psicoterapia, na psicologia, a gente fala muito isso, né? Eu percebo o que você sente, o que você está sentindo, eu compreendo o que você está sentindo, e talvez eu imagine o que você esteja sentindo, mas saber o que você está sentindo, não, eu não sei, né? Eu posso ter uma ideia mais ampla sobre isso daí, por ser profissional da psicologia. Mas você olhar para o outro e saber a necessidade dele, por isso que é muito importante a gente olhar para o outro e falar, né, o que eu posso fazer por você? O que eu posso fazer por você hoje? O que você está precisando? Para eu dar para o outro também aquilo que ele precisa, e não aquilo que eu acho que ele está precisando. Nós sabemos então que motivar-se ou automotivar-se não é ficar sentado na cadeira, é levantar agora e começar a fazer acontecer. Afinal de contas, quem calça sapato é quem sabe aonde ele aperta. E isso não é vergonhoso pedir ajuda, pelo contrário, eu acho que é tão solidário, porque a partir do momento que eu demonstro uma fragilidade minha, que eu tenho essa coragem de pedir, de demonstrar fragilidade, eu estou estimulando um outro, eu estou motivando uma outra pessoa a ir em busca do mesmo, né? Não é nada de errado, eu não estou tomando nenhuma ação que seja um crime ou que seja, né, que afete a ética moral, por exemplo. Mas é porque eu acho que hoje em dia, no meio de redes sociais, que a gente tem tanta visibilidade de vários tipos de vivência, de vida, isso acaba mesmo deixando o outro envergonhado. Muito obrigado, doutora Eribele. Muito obrigado pela sua participação aqui. Fiquei muito feliz de poder compartilhar esse momento com as pessoas, com os nossos ouvintes. Muito obrigado de coração. Eu quem agradeço esse convite, é sempre um prazer poder dividir tempo e espaço contigo, que é um homem tão caridoso e generoso nas palavras, né? E todo esse programa que está acolhendo, vindo com muita novidade para aí. Muito obrigada, e qualquer coisa eu estou por aqui. E uma coisa para que a gente possa refletir e lembrar-se para sempre. Ser uma pessoa motivada não é ficar correndo de um lado para outro, não é ficar subindo e descendo o tempo todo sem parar estressado. Como o próprio autor de uma música diz, ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Preste atenção, reflita, ande devagar, mas constante. Lembre-se, sozinho você pode ir mais longe, juntos você pode motivar-se e ir mais distante. O Manda Bem vai ficando por aqui, mas eu te aguardo domingo às 8 da manhã, nesse novo horário aqui na TV Tropical Record TV. Tchau, galera! Sem estresse!